Vamos abrir nossas Bíblias lá em Gálatas, no capítulo 4, versículo 1. Gálatas 4, 1. A gente vai ler na versão... Vou colocar na NAA, por favor. NAA vai dizer, Gálatas 4, 1. Baixa um pouquinho, por favor. Eu tinha dito que estava bom, mas baixa um pouquinho o retorno. Amém, obrigado. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro por Deus. A palavra Abba, descrita aqui, em hebraico, em aramaico, ela quer dizer pai. Para o tempo em que Jesus veio, chamar Deus de pai, alguém chamar Deus de pai, era algo completamente absurdo, porque ninguém era filho de Deus até a obra redentiva de Cristo, até a obra redentiva feita pelo Filho de Deus, Jesus, que foi enviado para pagar o preço no nosso lugar, na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo certo, no tempo pré-determinado por Deus, para nos resgatar, nós que éramos escravos do pecado, nós que servíamos ao pecado. A gente não tinha poder contra o pecado, até que Deus enviou seu Filho Jesus para morrer por nós e nos resgatar, pagar o preço no nosso lugar. Ele, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, sendo reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tomando a forma de servo. Então ele se tornou servo no nosso lugar. A Bíblia fala do princípio da substituição. Lá em Gênesis, quando o homem foi criado, ele foi colocado no Éden, numa posição perfeita, numa posição de domínio. O homem decidiu obedecer a Satanás e pecou. Quando o homem pecou, obedeceu a Satanás, ele deixou de ser um filho de Deus e passou a ser um servo de Satanás. Porque a quem servimos, a quem obedecemos, nós nos tornamos servos. E naquele momento, Deus matou um animal para cobrir o homem com roupas feitas com pele de animais. Ou seja, um inocente morreu para cobrir a culpa de alguém que era culpado, de alguém que merecia morrer. Ou seja, uma substituição. Alguém inocente morreu no lugar de alguém culpado. Então, isso já apontava para Jesus, o inocente que viria morrer no nosso lugar para cobrir o nosso pecado. Mas Jesus seria o sacrifício derradeiro, sacrifício definitivo, não precisaria de mais sacrifícios. No Antigo Testamento, vários sacrifícios eram feitos anualmente de animais para cobrir o pecado do sumo sacerdote, que era quem representava Deus, e depois disso ele podia entrar na presença de Deus no tabernáculo. Depois de Jesus, não precisava mais sacrifício, Jesus foi o sacrifício perfeito, porque o seu sangue, ele não apenas cobriu o pecado, mas ele lavou o pecado que estava sobre as nossas vidas. O sangue do animal, ele cobria, então era algo temporário, era algo que daqui a algum tempo, se você cobre algo com um líquido, daqui a um tempo aquele líquido está escorrendo e o que estava coberto vai ficar descoberto de novo. Então o sangue, ele cobria o pecado, mas aquela cobertura ela ia diminuindo, ela ia passando, e o homem voltava a se tornar a estar na posição de pecador. Mas Jesus veio para nos libertar disso, para pagar de uma vez por todas o preço pelo nosso pecado e nos substituir. Então uma substituição é uma troca de posição. Alguém que está aí sentado vem para o meu lugar que estou em pé e eu sento no lugar da pessoa que está sentada. Então a pessoa saiu daquele lugar
para vir para o meu lugar. E ele disse, olha, toma o meu lugar, porque eu tomei o seu. E Jesus veio, morreu, mas a morte não pôde segurá-lo, ele ressuscitou e nos levou juntamente com ele para o seu lugar de domínio, para o seu lugar de governo. Isso traz para nós uma consciência diferente da consciência que existia no Velho Testamento. De uma consciência de que Deus é Senhor, mas Ele é apenas Senhor. E eu sou servo, eu sou escravo. No Novo Testamento, a partir de Jesus, a partir da plenitude dos tempos, onde Jesus veio, nós não nos tornamos mais apenas servos, mas nós nos tornamos filhos, nós nos tornamos herdeiros, Ele nos adotou. E nós, por causa dessa posição, podemos chamar de Pai, podemos clamar Pai, coisa que no Antigo Testamento ninguém podia fazer, coisa que Jesus inaugurou e que nós também podemos fazer. Só que o que ele diz aqui nesse texto e nessa manhã nós estamos falando sobre família, e a gente vai construir uma base aqui antes. Nesse texto ele está falando, olha, quando o herdeiro é menor de idade, quando o herdeiro, na nossa linguagem, menor de idade, ele não pode assumir muita coisa, mas aqui, dependendo da versão, vai dizer quando o herdeiro é menino, ou seja, quando o herdeiro não tem condições de assumir os negócios do pai, por mais que ele esteja destinado a ser dono de tudo, mas ele não pode usufruir de tudo, ele não pode governar sobre nada. Porque por mais que ele seja herdeiro, ele não tem maturidade para isso. Ele não demonstrou que está pronto para isso. E no contexto bíblico, não é apenas uma idade, mas é uma maturidade. Porque a idade, você há de convir comigo, que ela não garante maturidade. Alguém porque fez 18 anos, ele está pronto para ter um carro por causa disso. Ele está pronto para administrar uma empresa por causa disso. O pai tem uma empresa. Quando meu filho completar 18 anos, eu vou dar a empresa para ele e ele vai tocar a empresa, vai tocar os negócios da família daqui para frente, porque ele se tornou maior de idade. É assim? Porque o filho precisa provar que tem capacidade técnica de fazer aquilo ali. Ele precisa provar que ele tem maturidade para fazer aquilo ali. Inclusive, em tempos antigos, a gente vai assistir um filme que mostra os franceses antigos, a gente vê aquelas perucas brancas, né, que todo mundo sabe que é uma peruca, e de fato a intenção não era que parecesse que não era uma peruca. Mas qual era a ideia daquilo ali? A ideia era que a pessoa parecesse mais velha. E parecendo mais velho, por causa daquela peruca branca, as pessoas dariam mais respeito para aquela pessoa. Muitas vezes alguém muito novo assumia grandes responsabilidades. É daí também que surgiu o salto alto, e ele começou com homens, porque alguns adolescentes pegavam a oportunidade de governar alguma coisa, de dominar sobre alguma coisa. Então, para parecerem mais velhos, colocava a peruca branca e colocava um sapato com salto para parecer mais velho, parecer mais alto, parecer maior, e as pessoas darem mais respeito. Também é nesse contexto que surge a maquiagem, porque as pessoas que levavam sol, queria dizer que elas trabalhavam no serviço braçal. Elas levavam sol. Sol é para quem precisa trabalhar no braçal. Alguém da alta sociedade não precisa levar sol. Então a maquiagem era um pó branco que colocava, porque se a pessoa levasse um solzinho, tapava e disfarçava com aquela maquiagem branca. É só uma curiosidade da maquiagem, o restante está dentro do contexto. Então, o herdeiro menor, enquanto ele é imaturo, ele não pode assumir os negócios do seu pai. O que é que a Bíblia está dizendo aqui? Olha, a maturidade vai dar a você o acesso àquilo que Deus tem para a sua vida. Mas a maturidade, como eu falei, ela não vem com a idade. Ela vem com uma escolha de amadurecer. Ela vem com uma decisão de amadurecer. Uma decisão de ter uma atitude de alguém que tem responsabilidade. E o que dá a entender no contexto é, quanto mais eu tenho capacidade, eu demonstro capacidade de ter responsabilidade, mais coisas são entregues a mim. Você há de convir que cada líder aqui na igreja de um departamento, ele provou de alguma forma que ele tem capacidade e ele tem maturidade para liderar. Cada pastor certamente demonstrou que tem maturidade para estar na função de pastoreio. Eu, que sou o pastor mais jovem dessa igreja, também estou na posição de pastorear. Certamente o pastor Humberto não iria nos enviar para cá
se a gente não tivesse demonstrado alguma maturidade para isso, algum preparo para isso. E isso vai se refletir em todas as áreas, inclusive na família. Muita coisa a gente pode deixar de usufruir na nossa casa, na nossa família, se a gente não tiver maturidade para isso. Se a gente não tiver maturidade, se a gente não estiver pronto, a gente não vai acessar muita coisa que Deus já tem preparado para a gente, que Deus já tem separado, reservado para nós. Mas se a gente não demonstrar maturidade, a gente não vai acessar essas coisas. Porque alguém imaturo, quando é dado para ele poder, ele vai se tornar muito perigoso com o poder. Imagine, um policial, ele se forma, ele se torna um policial e ele passa a ter o direito de carregar uma arma na cintura. Imagine alguém imaturo com uma arma na cintura. O perigo que é. Agora, para alguém maduro, é uma coisa muito boa carregar uma arma na cintura como uma autoridade, como um agente da lei. Por quê? Porque ele vai trazer mais segurança para as pessoas ao redor dele. Mas se ele é imaturo, é melhor que ele nem tenha esse poder. Então o Senhor, ele está avaliando a minha e a tua maturidade para liberar para nós coisas que já estão reservadas para as nossas vidas. Então às vezes a gente está pedindo ao Senhor, Senhor, me faz prosperar, Senhor, me faz avançar, me faz crescer, que a minha família possa usufruir disso, que a minha família possa usufruir daquilo. Mas qual o nível de maturidade que nós temos demonstrado com aquilo que está proposto para nós na posição que nós estamos hoje? Na tua casa, na tua família. Como você tem tratado o seu casamento? Você que é homem, como você tem governado a sua casa? Você tem demonstrado maturidade no trato com a sua esposa? Esposa, como você tem tratado o seu marido? Você tem demonstrado maturidade no trato com o teu marido diariamente? No trato com os teus filhos diariamente? Aí filhos, e aqui não tem criança. Se tiver, é uma exceção. Aqui, né, as crianças têm o espaço dela, quem está aqui, no mínimo, tem uma maturidade mínima para estar aqui. Então, filho, qual o nível de maturidade que você tem demonstrado para os teus pais? Qual o nível de responsabilidade que você tem demonstrado para os teus pais? Qual o nível de responsabilidade, aí eu pergunto para todos nós, que nós temos demonstrado para com a igreja do Senhor, para com o serviço proposto para nós na igreja do Senhor? Porque o chamado de Deus para nós não é um chamado de filhos que vão ficar lá, aqueles filhos mimados, né? Que o papai e a mamãe dá a comida na boquinha, dá tudo na boquinha lá da criança e a criança não precisa fazer nada. Ô mãe, traz minha comida. E está lá no sofá, sentado, com as pernas para cima, assistindo televisão. Aí mamãe vai lá e leva a comida. Ô mãe, leva o meu prato lá para dentro. Aí a mamãe vem, pega o prato e leva lá para dentro. Ô mãe, ô mãe, ô mãe. Aí o pai e a mãe, querendo dar o melhor para o seu filho, acaba fazendo o quê? Estragando o menino. Aí o menino cresce, ele vai para o trabalho, ele vai, consegue um emprego, mas no trabalho o chefe dele, a pessoa má que é o chefe dele, não deixa ele ficar no trabalho sentado com as pernas para cima e o chefe ficar servindo a ele. Não, ele não deixa. O chefe malvado quer que ele levante e vá fazer alguma coisa. E vá buscar não só a comida dele, mas vá servir os seus colegas de trabalho e vá servir o seu chefe. Aí alguém imaturo chega na igreja, o pastor malvado e a esposa do pastor malvada, mais ainda, quer que o menino de 40 anos apenas, é uma criança ainda, que ele chegue no horário da escala, que ela chegue no horário da escala, que não se atrase, que faça o melhor que pode fazer na posição que tem. Aí por quê? Porque a gente foi criado numa posição de ser servido. Mas Jesus nos ensinou que a posição de liderança é uma posição de serviço. A mãe, e eu fico imaginando essa cena. Tá Jesus, aí chega a mãe com 2 discípulos de Jesus. São 2 discípulos, 2 que já estavam junto de Jesus. Vem cá, a gente vai falar com ele.
A gente vai falar com ele, vem cá. Jesus, vem cá. Olha, meus meninos, eles estão servindo ao Senhor direitinho. Então, olha, quando o Senhor for lá para o seu reino, porque o Senhor está falando que o seu reino não é daqui, que o seu reino é de outro lugar, e o Senhor vai estar junto do Pai. Coloca um à tua direita e o outro à tua esquerda, lá quando chegar no reino. Veja a visão. Jesus, como rei, abriu mão da sua posição e veio ser servo. Aí 2 servos chegam e a minha posição no reino vai ser qual? E ainda pede para a mãe fazer isso. Ô mãe, fala com Jesus lá, para ele resolver isso aí, para ele colocar a gente numa posição. Aí Jesus disse, ei, num lugar onde está tendo um serviço, onde tem um garçom e tem alguém sentado sendo servido, quem é maior nessa posição? Aquele que serve ou aquele que está sendo servido? Não seja muito espiritual agora não. Seja muito espiritual não. Entra no exemplo. Tu está num restaurante. Tu está sentado e tem alguém te servindo. Quem é maior na sociedade? Naquele momento, naquele lugar. Quem é que chama quem de doutor? Ou quem é que chama quem de senhor? Quando eu estou de terno é um tal de doutor. Eu trabalho de terno. Aí quando eu estou de terno, chega a algum lugar, doutor, aí muda o tratamento. Quando eu estou na roupa normal, não. Aí a pessoa está sentada. Quem é maior? Quem é o servo nessa situação? Não é o garçom? Aí Jesus faz essa pergunta. Aí ele diz, mas no reino não é assim. No reino, o maior é aquele que serve. Então, no reino, todos nós somos garçons. No reino, aquele que é maior é aquele que vai levantar, e o menor é aquele que vai sentar, e o maior vai chegar para servir o menor. O maior vai chegar para fazer pelo menor aquilo que o menor deveria estar fazendo pelo maior. No reino, a lógica é invertida. Só que a gente vem para o reino com uma mentalidade de ser servido. Mas a gente tem que vir para o reino com a mentalidade de servir. Se eu vier com a mentalidade de servir, eu não vou ter problema na minha casa. Porque qual é o problema em casa? Porque todo mundo quer estar certo. Já viu uma discussão onde um está dizendo que o outro está certo e o outro está dizendo que um está certo? Não, não foi assim não. Quem está certo é você. Não foi do jeito que eu estou dizendo, não. Foi do jeito que você está dizendo. Aí a Adriana, não, é do jeito que você está dizendo. Já viu isso, já não? Alguém já brigou assim? Tem gente que está dizendo sim. Você já brigou dizendo que é o outro que está certo. Não, cada um quer defender a sua posição. Não é assim? Não, quem está certo só não foi do jeito que você está dizendo, não. Foi do jeito que eu estou dizendo. Ou seja, o eu é o centro. O eu é o mais importante. Só que quando eu saio dessa posição e eu coloco o outro como o mais importante, todos os problemas do mundo se resolvem. Não tem briga, não tem ego, não tem ninguém se importar em receber o crédito. Oxe, o pastor foi lá e agradeceu pela decoração que fizeram e nem disse meu nome. Você viu como estava, alguns viram, estava bonita a igreja ontem. Uma equipe veio aqui e trabalhou. Aí às vezes a gente fica com medo até de dizer o nome de alguém, porque aí eu digo o nome de 3, só que eram 4. Aí eu esqueci o nome da 4ª pessoa. Aí a pessoa já fica de bico. O pastor nem falou meu nome. Ei, mas o importante é o teu nome ou é o nome do Senhor Jesus? Quando eu entendo que o mais importante é o nome dele, o ego sai da jogada. E aí eu demonstro maturidade. A maturidade no reino é o acesso à herança. Enquanto eu estiver me importando com o eu não estou pronto para a herança. Aí eu fico eternamente no deserto, sem chegar na terra prometida, porque o povo não estava com a mentalidade pronta de chegar na terra prometida. Passou 40 anos no deserto. Era para passar 40 dias aproximadamente. Passou 40 anos. Saíram daqui e ficaram assim, no deserto. Dando volta, vai, vem. 40 anos depois chegar aqui.
Pense num GPS bom, Moisés. Mas por quê? Porque o povo não estava pronto. Se chegasse lá logo, ia desistir, ia querer voltar. Chegou lá depois de 40 anos, e quando chegou lá ainda disse, o povo de lá é muito grande, não dá para a gente não. Viram milagres 40 anos no deserto. A roupa crescendo junto com o corpo, comida descendo do céu todo dia. De noite, uma coluna de fogo para proteger do frio. De dia, uma coluna para proteger do sol. O tempo todinho, Deus fazendo milagre todo dia. Mas chega lá, não, mas tem gigante lá, não dá para a gente não. O homem, o Deus que fez isso aqui tudinho, será que ele não é capaz de vencer esse gigante? Você viu que começou guerra em Israel de novo, né? Nunca parou, na verdade. Cada dia começa uma guerra nova lá. Agora contra o Irã. O Irã é uma teocracia. É quando Deus está no centro. Mas não é o nosso Deus. É o Deus deles. E aí, tudo que eles fazem é por uma missão divina. Então, se for para matar, se for para exterminar o mundo, é por uma missão divina. Ele já tem essa ideia há muito tempo, de bomba atômica. A bomba atômica, ela dá poder de destruir países. Então, o mundo todo, que é democrático, que tem cuidado com isso, não quer permitir que o Irã construa bombas atômicas. E ela estava bem avançada nisso. Aí Israel atacou. Por quê? Você lembra daquele ataque que teve Israel, ano passado, dia 7 de outubro do ano passado, retrasado. Fez um ano no ano passado. Sabe o que foi programado para ali? Para o Irã atacar, juntamente, 3 grupos terroristas atacarem e destruírem completamente Israel. Foi o combinado. Só que na hora do ataque só foi um grupo. Os outros 2 teve bagunça lá e se perderam entre eles e não conseguiram atacar. Por que teve bagunça? Porque ninguém vai destruir o povo de Deus que está lá. Israel tem promessa. Israel não vai ser destruído jamais. Aí uns países se levantaram para apoiar Israel. Estados Unidos, alguns países, algumas presidências, a gente está com Israel. Porque não pode construir bomba atômica, porque senão envia bomba, matou, acabou os Estados Unidos. Acabou o Brasil. E os infiéis são os que têm que morrer, tá? Que é quem não segue ao Islã. Ou seja, países, principalmente países cristãos, têm que ser exterminados. Ou seja, Brasil também. Mas aí o presidente do Brasil disse, não, a gente está com o Irã. Misericórdia. Oremos pelo nosso país. A Bíblia diz, eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Sobre Israel. E essa promessa chega até nós, em Abraão. Em Abraão e depois em Jesus, que é descendência de Abraão, todas as bênçãos de Abraão chegam até nós. Então nós somos abençoados como o pai Abraão. Então só um parêntese aqui para a gente entender um pouco do que está acontecendo. Então Israel sempre passou por isso. Mas se naquela época Israel tivesse sido completamente fiel ao que Deus disse, não teria nenhum povo inimigo hoje. Então tem muito problema que se levanta lá na frente na vida da gente, porque a gente não foi fiel aos princípios no começo. Porque a gente não quebrou o que deveria quebrar no começo. Quando Deus disse, olha, quando entrar na terra, não faça aliança com o povo. Destrua o povo e se estabeleça lá. Não casem com eles e nem se deem em casamento a eles. Quando Israel entrou na terra prometida, o que é que fez? Casou e deu-se em casamento. Se misturou com o povo, se misturou com os princípios errados. Aí misturou com o princípio errado, cresce problema. Aí a gente é cristão, mas só que a gente começa a abrir margem no nosso ouvido para ouvir o que é contra a palavra. Aí a gente se mistura com princípios errados. Existe um dado que, onde chega sinal de televisão, tem lugares que não tem sinal de TV, certo? Aí, onde chega sinal de TV, aumenta o número de separações. Isso é um dado estatístico. Onde chega sinal de TV, as pessoas começam a assistir TV, começam a se separar mais. Porque elas aprenderam, sem a TV, que o casamento é indissolúvel. Casou, vai até o fim da vida. Aí, quando começa a assistir a TV, aí está lá a mulher na TV, casada com o cara não dá carinho para ela, ela chega no trabalho e ela conhece Miguel no trabalho.
E Miguel entende ela. Miguel compreende as suas dores. E nessa noite, na novela de hoje, no capítulo de hoje, você vai ver Sônia e Miguel. Será que Sônia vai ceder aos caprichos de Miguel? Enquanto Eduardo está trabalhando. E está lá Eduardo, o marido de Sônia, trabalhando para levar o sustento para casa. E Sônia está no trabalho, flertando com Miguel. Aí a gente está assistindo aquilo ali. Aí daqui a pouco a gente está, vai Sônia. Vai, sai com Miguel. Deixa de ser besta, mulher. Aí está o crente. Porque a novela ela é construída de um jeito para você torcer pela traição. Aí está o crente, vai Sônia, deixa de ser besta, sai com ele, mulher. Eduardo não está nem aí para tu. Aí, daqui a pouco, Sônia dá o primeiro beijo em Miguel. Aí tu, agora! Quem já assistiu aquela série do La Casa de Papel? O pessoal invade um banco central para roubar o banco, né? E aí a polícia cerca e começa as negociações. Aí tu tá assistindo e tu tá torcendo. Vai lá, ganha da polícia. Vence esse policial. Foge da... Aí tô eu, policial. Vai lá, ganha da polícia. Sim, eu sou policial. Porque aquilo que a gente vai assistindo vai construindo na gente uma mentalidade. E vai mudando a nossa forma de pensar. Ah, mas é só na ficção. Só que isso aí vai se refletir na prática, em todas as áreas da vida. Aí está a gente misturado com princípios do mundo, onde não deveríamos nos misturar. E isso está vindo para dentro da casa da gente. Aí a Bíblia diz em Romanos 12:2, não vos conformeis, não tome a forma deste século, mas se transforme pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para eu experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu preciso renovar a minha mente, renovar o meu entendimento pela palavra. Não é renovar com o que é moderno, é renovar pela palavra. A palavra está escrita há mais de 2.000 anos. Tem livro que está escrito há 3.500 anos. Mas cada vez que você lê, você renova a tua mente. É como se fosse escrito amanhã. Está mais atual do que o jornal de amanhã. O que está acontecendo em Israel, a gente já sabia que ia acontecer. Sempre aconteceu e sempre vai acontecer. Até se estabelecer o reino. Da forma que vai acontecer no milênio. Porque o reino de Deus já foi estabelecido. Você sabe que aquela oração do Pai Nosso, ela não cabe perfeitamente para a gente mais. Jesus ensinou, naquele momento era a oração que convinha. Hoje não é mais. Não é que é pecado você orar o Pai Nosso, mas não está completamente dentro da dispensação que nós estamos. O que é que Jesus disse? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Ou seja, que venha o teu reino. Só que o reino já veio em Jesus, já se estabeleceu. Só que tem crente que está orando, Senhor, que venha o teu reino, que venha o teu reino, que venha o teu reino, que venha o teu reino. Mas já veio, já faz tempo, faz mais de 2.000 anos que veio. O que é o reino de Deus? É a forma de Deus fazer as coisas. E nós precisamos mudar a nossa mentalidade para fazer as coisas conforme a mentalidade de Deus. Conforme a forma de... Conforme é tomar a forma, não deste século, mas da palavra. Se eu tomo a forma da palavra, o meu casamento vai ser um casamento próspero. Se eu tomo a forma da palavra, os meus filhos, eles vão aprender os princípios certos. Se eu tomo a forma da palavra, na minha igreja eu vou servir com amor. Porque aí eu chego na igreja com essa mentalidade do reino. No reino a gente está para reinar em vida com Cristo. Mas como foi que Cristo reinou em vida? Servindo. Ele diz, seja servo. Aí eu entendo, eu tenho uma posição de reino em Deus. Então eu vou servir.
Eu tenho uma posição de reinar em vida, então eu vou servir em vida. Porque o reinar da Bíblia é servir. O reinar na Bíblia é não buscar os próprios interesses, mas os interesses do outro. É considerar o outro maior do que eu mesmo. E enquanto a gente não fizer isso, a gente vai chegar na igreja e vai ficar cobrando do pastor, vai ficar cobrando do líder, vai ficar cobrando de A, de B. Não, porque eu cheguei nessa igreja e ninguém falou comigo. E olha que eu cobro dos obreiros, eu cobro da nossa equipe, que a gente trate todo mundo da melhor forma possível. Chegou, que você se sinta acolhido, que você se sinta amado, que você se sinta abraçado. Óbvio, isso é um trabalho nosso, é uma responsabilidade nossa. Eu não estou tirando isso. Mas eu estou dizendo que a mentalidade de quem chega numa igreja deve ser: eu venho para cá para servir. Eu quero me envolver com o serviço dessa igreja. Eu quero ver onde é que eu posso colaborar com esta igreja. O que me assusta, meu irmão, vamos servir nesse departamento. Não quero não servir não. Então não entendeu a sua posição de serviço no reino. Então eu venho para a igreja apenas para me alimentar. Mas eu não venho para a igreja para alimentar os outros. Não, mas eu já dou o dízimo. O dízimo é uma parte, não tem nada a ver. É uma parte. Claro que é importante dar o dízimo, mas não é só dar o dízimo. Porque isso aqui não tem funcionários aqui na igreja. Todo mundo serve voluntariamente. Ou seja, o dízimo não paga o salário de ninguém. A gente serve com o dízimo, serve com a vida, serve com os talentos. Isso em casa, isso na igreja, isso na família, isso no trabalho. Aí essa mentalidade muda a posição das coisas. Aí alguém está... não, eu sou músico. Por exemplo... Eu sou músico, então Paulo toca do outro lado, é porque Paulo é canhoto, aí ele consegue tocar com o violão de cabeça para baixo. Por isso que você está estranhando, mas não, a posição mesmo é essa. Inclusive, vamos louvar o Senhor. Não sei não. Aí eu sou músico, eu sou artista. Pode andar muito não, né? Eu sou artista gospel. Então, como é que essa igreja me trata como artista gospel? Eu estou no palco. Esse aqui não é um palco, não. Isso aqui é um altar. Altar é um lugar de sacrifício. Não é lugar de aplausos. Então, se eu venho para a igreja com a mentalidade de ser servido, de, sabe quem eu sou? Sabe onde eu já toquei? Sabe onde eu já preguei? Sabe os convites que eu já recebi para pregar? Eu sou um pregador internacional, um ministro internacional, internacionalmente desconhecido. Você sabe com quem você está falando? Com um servo? Ou é diferente? Ou é diferente disso? Aí se eu tiver a mentalidade errada, eu estou tocando, mas dependendo da equipe que eu estiver tocando, eu vou tocar de um jeito. Dependendo como o culto estiver, eu vou tocar de um jeito. Dependendo da quantidade de público, eu vou tocar de um jeito. Dependendo da quantidade de público, eu vou pregar de um jeito. Se a igreja estiver cheia, eu prego no poder. Eu prego usando os melhores argumentos que eu tiver. Mas se a igreja estiver vazia, eu prego de qualquer jeito. Eu vou cuidar das crianças. Eu quero estar pregando, eu estou chamado para ser pastor, e o pastor me bota aqui para cuidar das crianças, para dar aula para as crianças aqui. Sabe, onde você estiver, faz o teu melhor. Que Jesus, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas assim mesmo se esvaziou, assumindo a forma de homem, sendo reconhecido em figura humana, assim mesmo se humilhou. A Adriana está assim. Assim mesmo se humilhou, tem hora que eu acelero. No remo ela não está, e tem hora que vai-se embora. Então, meu irmão, essa é a mentalidade. Se a gente desenvolver essa mentalidade, a gente tem uma família ótima. Não é que vai ser perfeito, porque vai ter hora que a mentalidade carnal vai querer se levantar. Aí a gente mata de novo. Aí teve um pastor que disse: eu pensei que o velho homem teria morrido no batismo, mas o miserável sabia nadar.
De fato, a natureza antiga, ela morreu. Só que nós temos uma carne. E se a gente alimentar mais a carne vai se sobressair. Mas se a gente alimentar o espírito vai dominar. E o espírito, ele vai nos levar para as coisas espirituais. Eu quero já chamar o grupo de música. Tenham em vocês, a Bíblia diz, o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Então tenham em vocês, tenhamos em nós, para você não dizer que eu estou falando de você apenas. É porque a Bíblia diz, tenham em vós. Então tenhamos em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Eu sei que essa é uma palavra que a gente não corre muito na igreja, a gente não pula, a gente não dá glória a Deus. Mas essa palavra está tratando coisas lá dentro da gente. Coisas importantes sobre a mentalidade e o coração que a gente deve ter no reino. Porque o coração no reino é um coração de serviço. E o reino não é só a igreja. O reino é em casa, o reino é no trabalho, o reino é na faculdade, o reino é onde tiver um filho de Deus, o reino de Deus está naquele lugar. Então, se eu sou um funcionário, eu vou ser o melhor funcionário que eu posso ser. Se eu sou um empresário, eu vou ser o melhor empresário que eu posso ser. Se eu sou um vizinho, eu vou ser o melhor vizinho que eu posso ser. Mas aí como é fulano? Fulano é confusão, viu? Rapaz, lá no bairro ninguém gosta dele, lá na rua ninguém gosta dele. Confuseiro, arengueiro, sisudo, cabuloso, crente, não. Eu já ouvi empresário dizer, eu não contrato crente. Porque todos os que eu contratei deram problema. Rapaz, isso é uma vergonha tão grande para o evangelho isso. Agora, as pessoas com quem eu trabalhei, que me chefiaram, alguns disseram, um dos melhores funcionários que eu já tive. Um dos melhores profissionais que eu já trabalhei. Ah, pastor, está se glorificando agora, é? Não, eu estou dizendo, é uma obrigação nossa isso. Não é digno de elogio nenhum isso. Obrigação nossa. Fazer muito bem feito. Fazer mais do que o que é pedido. Então, meu irmão, mentalidade de reino. Coração de servo. Eu sou rei, eu nasci para reinar em vida. Verdade. O diabo não pode contra a minha vida, o diabo não pode contra a tua vida. Principados, potestades, estamos acima de tudo isso. E por isso nós reinamos. Porque Jesus deu o exemplo. Eu reino em vida por causa de Jesus. E qual foi o exemplo que Jesus deu? Serviu a todos. Como está a tua mentalidade de servir ao teu irmão? Como está a tua mentalidade de servir ao teu marido? Como está a tua mentalidade de servir à tua esposa? Como está a tua mentalidade de amar, de se dedicar a ela ou a ele, de se dedicar à tua igreja, de olhar, rapaz, minha igreja está falhando nisso aqui. Eu vou ser um apoio para ela. Eu vou ajudar a minha igreja nisso. Eu vou ser suporte para a minha igreja nisso. Porque tem gente que vem, a gente aconselha, ajuda, acompanha. Depois a pessoa sai e às vezes manda um WhatsApp reclamando de alguma coisa que não gostou e que foi embora. Às vezes manda um WhatsApp. Tu veio, tu fez aconselhamento, a gente orou contigo, a gente te acompanhou, a gente ajudou. Aí quando sai, um WhatsApp. Não porque não me visitaram. Não porque o pastor Guilherme não me visitou. Quem foi o outro pastor. Ainda tinha que ser eu. Sabe, mentalidade de ser servido. Mentalidade de estou na igreja, os pastores são para me servir. E a gente tem essa mentalidade, a gente está para servir mesmo. Só que quem chega tem que chegar com a mentalidade. Eu também estou para servir. Se todo mundo tiver com essa mentalidade, a gente avança junto. Mas se alguém ficar, eu preciso ser servido. Eu preciso ser servido. Não, quem é para ser servido é ele. E a gente é para servir juntos. Essa mudança de posição, essa mudança de visão. Eu paro de olhar para as pessoas como me sirvam. E eu passo a olhar para as pessoas como eu preciso servi-las. Eu preciso amá-las.
Eu preciso me dedicar à obra do Senhor. Eu preciso me dedicar à igreja do Senhor. Gandhi, budista não, aquela religião hinduísta da Índia lá, ele foi a uma igreja, eu não lembro exatamente como foi a história, mas ele ouviu falar de Jesus, leu, ele era um grande estudioso, e ele leu e procurou uma igreja e não foi bem recebido, não foi acolhido naquele lugar, não foi tratado como deveria, talvez o julgaram, não sei. E ele disse, eu até gosto do Jesus dos cristãos, eu só não gostei dos cristãos. Porque é diferente de mim, eu não acolho. É diferente de mim, eu não sirvo. É diferente de mim, eu não amo. Você está pronto, por exemplo, chegar um travesti aqui na igreja? Como você olharia? Como você trataria? Aí eu falo para você, cada pessoa, individualmente. Porque a gente fala para os obreiros, obviamente, como tratar isso. Com amor, com carinho, com honra que nós tratamos a qualquer pessoa. Mas sabe aquela olhada de lado? Será que a gente vai fazer isso ou será que a gente vai amar? Será que a gente vai demonstrar amor? Porque às vezes aquele ali está com atitudes mais perto de Deus do que um outro que chega arrumadinho normal. Eu não estou dizendo que não tem algo a ser transformado. Obviamente que tem. Mas tem coisa que está no coração e precisa de mais transformação do que aquele. Amar uns aos outros, cuidar uns dos outros, receber uns aos outros sem julgamento. Teve um irmão, partiu para estar com o Senhor, vamos crer dessa forma. E ele disse, fui a algumas igrejas e as pessoas me julgavam com o olhar, por causa das tatuagens, por causa do cabelo branco, grande, e decidi ficar aqui, porque aqui eu não me senti julgado. Então isso que eu estou dizendo para você não é uma crítica, é só para a gente se avaliar. Que a gente não julgou e ele não se sentiu julgado, mas se sentiu amado. Mas que a gente faça isso todos os dias, em todos os lugares. Porque o reino de Deus, ele precisa alcançar cada vez mais pessoas. O cristianismo hoje não é a religião que mais cresce no mundo, se tratarmos como religião, é o islamismo. Mas é ainda a religião com o maior número de adeptos no mundo. Mas ao mesmo tempo, mais de 3 bilhões de pessoas no mundo nunca ouviram falar de Jesus. Cabe a quem essa responsabilidade? A mim e a você. Mas como vão ouvir falar de Jesus se na minha casa o meu filho não está vendo Jesus em mim? As pessoas precisam ver Jesus em nós, não apenas nos ouvir falar de Jesus. Então o meu filho precisa ver Jesus em mim, a minha mulher precisa ver Jesus em mim, o teu marido precisa ver Jesus em você, aí o teu vizinho precisa ver Jesus em você, aí o teu colega de trabalho precisa ver Jesus em você. Aí as pessoas vão vendo Jesus umas nas outras. Aí elas querem esse Jesus que conheceram através de mim e de você. Aí cada vez mais esse evangelho é pregado, é propagado, e mais pessoas vão conhecendo, e vão conhecendo, vão conhecendo, e alguns são enviados. E aí esse povo vai sendo alcançado. Ei, nós estamos nos últimos dias. Não dá mais tempo de eu ficar olhando para o meu umbigo e estar dizendo, por que eu, por que eu, por que eu. Não há mais tempo para isso. Jesus está às portas. Isso que está acontecendo em Israel é mais uma prova disso. O reino de Israel foi restabelecido em 1948. O território de Israel foi restabelecido pela ONU. Esse é um dos últimos sinais. Quando o povo todo de Israel, que estaria disperso pelo mundo, fosse reunido em um lugar. Eles foram reunidos em 1948. E que isso aconteceria de uma vez só. E as pessoas diziam, como é que isso vai acontecer? Israel está espalhado pelo mundo, Israel não tem território. Em uma canetada, a ONU reconheceu o território de Israel, eles voltaram para lá. Em um dia isso aconteceu. E não passará uma geração sem que todas essas coisas aconteçam. E que Jesus volte e que termine tudo que tinha que terminar.
Uma geração bíblica, há algumas variações no entendimento das pessoas, mas o que se chega mais ou menos é cerca de 80 anos. 80 a 100 anos. 1948. Quem é bom em geografia, faz quantos anos? A gente está no limite ali. A qualquer momento. Pode ser hoje. Pode ser que a gente não tenha culto de noite, viu? Eu não posso garantir que hoje à noite vai ter culto. Porque pode ser que a gente já esteja nas bodas do Cordeiro. Pode ser que a gente tenha ceia hoje, tá? Com o Senhor Jesus. Ei, se eu pensar nisso sempre, na iminência da volta de Jesus. Se você tivesse certeza, vamos lá, se você tivesse certeza, Jesus volta amanhã, como seria a tua atitude hoje? Mas sabe por que a gente às vezes anda errado? Sabe por que a gente às vezes anda sem estar em amor, sem estar em serviço, sem estar se colocando numa posição de servir o outro, de cuidar do outro, de evangelizar, de ganhar vidas para Jesus, de pregar o evangelho para as pessoas? Porque a gente coloca a vinda de Jesus como algo que, talvez um dia aconteça. Mas se a gente pensar na iminência da volta dele, na urgência do que a gente tem que fazer, e de que o que a gente fizer agora vai definir como a gente vai passar a eternidade, aí a gente se esforça mais, aí a gente se empenha mais. Aí eu não me preocupo de levar cuspida na cara na rua, de pregar o evangelho, alguém dizer, eu não acredito nisso não, toma. Pegar o folheto de evangelismo e amassar e jogar na tua frente. Já aconteceu comigo. Pastor, é tudo ladrão. Aí tu diz, meu irmão, mas eu amo você. Crente, não gosto de crente não. Aí tu diz, mas eu não gosto de você apenas, eu amo você. Teve uma gangue num lugar que um evangelista foi, e eu esqueci, vou encerrar com isso. E esse evangelista foi pregar lá, e a gangue se reuniu e disse, olha, aqui não, senão a gente vai matar você. Aí o evangelista insistiu, se a gente vai matar você, ele disse, você pode cortar o meu corpo em 1000 pedaços, que cada um desses 1000 pedaços vai amar você. Sabe, o amor, ele quebra o ódio. O amor, ele quebra a resistência. Mas o amor é a base da vida cristã. O amor não é o alvo, é a base. A vida cristã é construída em cima do amor. E se não tiver amor, o lar não anda bem, a igreja não anda bem, o evangelismo não anda bem, o serviço não anda bem. Mas se eu tiver amor, o amor não busca os próprios interesses, não se ufana, não se soberbece, não suspeita mal. Está tudo na Bíblia. 1 Coríntios 13. O amor é uma decisão de termos uma atitude correspondente com o que Jesus nos chamou para fazer. Mas não apenas nos chamou para fazer, mas nos deu o exemplo de como ser feito. Esbofeteado, levou cuspida. Tu é rei, toma tua coroa. Pegam os espinhos. Os espinhos da coroa de Jesus eram desse tamanho aproximadamente. A gente vê nas encenações aqueles espinhozinhos que só faz arranhar. Não, eram espinhos grandes. Colocou na cabeça e bateu. Os chicotes, eles tinham pedaços de ossos nas pontas e pedaços de aço, de alguma coisa do tipo, que não era só uma chicoteada, que já dói, né? Bater assim. Não, ela batia e agarrava. Aí aquele que estava batendo, ele puxava. Cada puxada que ele dava, arrancava parte do corpo de Jesus. E ele não precisava passar por isso. Aí batia de novo. Depois colocaram um manto sobre ele. Imagine uma pele em carne viva, ser colocado um manto, um pano, um linho sobre ele. Você sabe que o sangue, como uma defesa do corpo, ele começa a coagular. Ele começa a secar. Por quê? Porque senão o sangue vai se perder todo e a pessoa morre. Aí aquele sangue seca. Aí quando seca, está com o pano colado nele. O que é que faz? O pano cola. Aí ele vai, carregando aquela cruz, com o pano encharcado de sangue,
depois seco, carregando uma cruz que não era dele, era de Barrabás, era maior do que ele. Por quê? Porque era a minha cruz e a tua cruz. Barrabás é a gente ali, tá? Ele estava carregando no nosso lugar. Aí foi lá, chega lá, arranca. Aí arrancou, tá seco. Puxa, tira tudo. Mais uma dor terrível. Aí prega na cruz. Coloca o braço na madeira. Coloca o prego na mão. Há quem diga que era aqui. Bate, prega na madeira. O outro lado não chega lá, porque Barrabás era maior. Estica, puxa ele. Bate. Agora os pés. Bota um pé em cima do outro. Um prego grande e... prega o pé dele lá. Sem roupa nenhuma. Levanta a cruz agora. E aqueles braços esticados, obrigado. Aqueles braços esticados, corpo todo esticado para estar numa cruz maior do que a dele. Não podia morrer sufocado, porque o sacrifício de animal sufocado não valia. Então ele tinha que fazer um esforço para aguentar a dor nos pés e manter-se, porque se ele soltasse, perdia a respiração. Então a dor ele tinha que aguentar. Mas coisa que uma oração poderia resolver. E aí os anjos viriam, salvaria ele, mas não salvaria a mim e a você. Aí ele olhava, via a mim e a você e dizia: eu aguento. Pode deixar aqui. E aí ele diz: estou com sede. Aí alguém pega um pedaço de vareta com vinagre e coloca na boca dele. Tá com sede? Toma. Aí alguém vem naquele lugar, ainda espeta uma lança na costela dele. E ele está lá, olhando para mim e para você. Aguentando por mim e por você. Aí como é que eu posso querer aplausos por alguma coisa que eu fiz? Como é que eu posso querer reconhecimento por alguma coisa que eu fiz? Se o Rei dos Reis morreu de braços abertos, sozinho, todo mundo deixou ele. Ei, tu não andava com Jesus, né? Eu não. Ei, mas tu é parecido com ele, tu fala com... Não, eu não. Senhor, eu morro pelo Senhor. Pedro. Senhor, a gente não vai te abandonar, não. Pedro. Aí a gente diz: Senhor, eu te amo. Será que a gente tem amado mesmo? Só amanhã é para a gente refletir, não é para te condenar. É para a gente repensar as nossas atitudes. Para a gente repensar a nossa posição de serviço no reino. Eu estou servindo com todo o meu amor, com toda a minha dedicação, com toda a minha honra, ao meu irmão, à minha igreja, à igreja do Senhor. O fundador dessa igreja foi esse Jesus que morreu de braços abertos. Não foi esse pastor, nem o pastor Wilson, nem o pastor Bud, nem Kenneth Reagan. Foi esse Senhor Jesus que morreu para essa igreja ser fundada. Então, quando eu sirvo nessa igreja, eu estou servindo a esse Senhor. Não estou servindo ao pastor Guilherme. Pastor Guilherme passa, Adriana passa, pastor Eric passa, pastor Gessé passa, o líder passa, mas Jesus não. Seu reino está estabelecido para sempre. Não terá fim. E está chegando o dia do encontro com Ele. Está chegando o dia do encontro. E Ele vai olhar para a gente com aquela ternura, braços abertos, e dizer: venha, bendito de meu Pai.
venha bendito de meu Pai. Essa deve ser a frase que a gente mais quer, deseje. A frase mais desejável de ouvir é: vinde bendito de meu Pai. Não é parabéns pelo teu trabalho. Não é olha que bonito que você fez. É vinde bendito de meu Pai. Se eu olhar só para isso, se eu olhar só para o sofrimento de Jesus, para o sacrifício de Jesus, eu não vejo mais a minha vida como importante. Eu não vejo mais o meu serviço como algo que tem que ser reconhecido. Eu vejo o sacrifício que eu preciso fazer. E que qualquer sacrifício que eu faça não vai se comparar nem de longe ao sacrifício que Ele fez por mim. E nesse momento eu quero também perguntar se tem alguém nesse lugar que ainda não recebeu a Jesus como o Senhor da sua vida, como o dono da sua vida, e deseja fazê-lo. Deixa eu te dizer, justiça própria não te leva para o céu. O que é justiça própria? É, eu faço as coisas certas, eu sou bom o suficiente, aí eu vou vir de bendito de meu Pai. Não. Primeiro, eu recebo a Ele como o Senhor da minha vida. E aí, eu tenho acesso à substituição, que eu falei no começo. Ele morreu no meu lugar. Ele pagou o preço pelo meu pecado. Eu fui substituído por Ele. Aí agora que eu fui substituído por Ele, aí eu posso ter uma vida que honre a Ele. Aí eu tenho a obrigação, obviamente, de servi-lo. Mas o primeiro passo é recebê-lo como Senhor. Se eu não o receber como Senhor, qualquer coisa que eu fizer será em vão. Por quê? O sangue precisa ser derramado. O meu sangue não foi derramado para pagar o meu pecado. O sangue dele é que foi. Tem alguém que quer tomar a decisão por Jesus nessa manhã, que ainda não o fez e quer fazê-lo? Levanta a tua mão, a gente vai orar com você, vai celebrar a tua nova vida. É uma decisão muito consciente. Eu dizer, eu preciso de Jesus. A minha vida não faz sentido sem Jesus. Eu entendi a pregação e eu preciso desse Jesus. Quem é você? Jesus não se envergonhou quando Ele estava na cruz. A gente também não pode se envergonhar dele. Vamos todos ficar de pé. Nesse momento, vamos cantar um louvor ao Senhor. E que a gente tire esse tempo desse louvor para a gente se avaliar. E para a gente fazer a nossa oração ao Senhor. O que a gente não fez até aqui não é para nos condenar. Serve para a gente enxergar e mudar. Não existe condenação. Quando uma palavra como essa ela vem, não é para nos condenar, para nos apontar o dedo. É para nos fazer perceber que a gente pode mudar e a gente iniciar essa mudança. Na atitude, no serviço, no amor, na honra. Senhor, o teu amor me arrebatou, me arrebatou. E o meu desejo é estar contigo pra sempre, contigo pra sempre. Eu quero ir pra mais perto, eu quero ir mais profundo, eu quero conhecer
coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Senhor, o teu amor me arrebatou, me arrebatou. E o meu desejo é estar contigo pra sempre, contigo pra sempre. Eu quero ir pra mais perto, eu quero ir mais profundo, eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Eu quero ir pra mais perto, eu quero ir mais profundo, eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Queremos conhecer teu coração. Grande é o teu amor por mim. Grande é o teu amor. Grande é o teu amor por mim. Grande é o teu amor. Grande é o teu amor por mim. Grande é o teu amor. Grande é o teu amor por mim. Grande é o teu amor. Grande é o teu amor por mim. Grande é o teu amor. Grande é o teu amor por nós. Eu quero ir pra mais perto, eu quero ir mais profundo, eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Eu quero ir pra mais perto, eu quero ir mais profundo, eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração.
que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Eu quero ir pra mais perto. Eu quero ir mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Eu quero ir pra mais perto. Quero ir mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Eu quero ir pra mais perto. Eu quero ir mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce. Eu quero conhecer teu coração. Quero conhecer teu coração. Mais e mais, Senhor. Grande é o teu amor por mim. Grande é o teu amor. Grande é o teu amor por mim. Grande é o teu amor. Grande é o teu amor por mim. Grande é o teu amor. Grande é o teu amor por mim. Grande é o teu amor. O Senhor está se movendo no nosso meio. Não fica como espectador, só bebe da água. Aleluia. 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 Glória a Deus. Teve gente que o Senhor falou no coração de novo sobre a necessidade de uma rendição ao senhorio de Jesus, que ainda não fez Jesus Senhor. E essa oportunidade se abre de novo. E eu só vou perguntar essa vez. Você vem? Aleluia.
Como Deus é bom. Aleluia. Vamos sentar um pouco. A vontade é passar o dia todo nesse ambiente. Pastor, eu não quero subir, não quero falar, mas é que está no meu espírito. Esses dois versículos, onde o banco ministrava para a gente nos cultos na escola dominical. Lucas 6, 37. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Vos deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Aleluia. Aleluia. Aleluia.